Ter um filho que trabalha como garçom de restaurante era motivo de vergonha pro meu pai. Foi isso que ele me falou, bem na hora em que eu estava servindo numa festa para comemorar a promoção do meu irmão. E não foi só ele, não. Todos os parentes me olharam com aquela cara de desprezo, sabe? Como se eu fosse menos. Mas aí, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma virada que mostrou quem eu realmente sou. Foi nesse momento que todo mundo começou a pedir desculpas e tentar se reaproximar. E foi aí que eu falei. Agora eu queria contar minha história para vocês. Me digam se eu tô errado em ter cortado todo o contato com a família. Oi, pessoal. Meu nome é David, tenho 32 anos e sou dono de uma rede de restaurantes de luxo, com 4 estrelas, em Nova York. Se você me visse hoje, talvez pensasse que venho de uma família que me apoiou, que sempre esteve comigo. Pensaria que meus pais morrem de orgulho do que eu conquistei com muito esforço. Mas a verdade é bem diferente. Minha família nunca respeitou o que eu faço. Sempre acharam que trabalhar com restaurante era coisa sem valor. Não é porque eu não tive sucesso. É porque eles nunca se deram o trabalho de entender o que eu realmente faço. Até hoje, acham que eu sou só um garçom ganhando $4.000 por mês, sem terno, sem casa, sem carro. Toda vez que vou visitar eles, ao invés de me receberem bem, me tratam com frieza e críticas. Na cabeça deles, o único filho que vale a pena é meu irmão mais velho, o Lincoln. Ele é 4 anos mais velho que eu, trabalha numa empresa financeira grande e ganha bem. E tudo o que ele faz vira motivo de comemoração. E eu? Mesmo tendo construído um império de restaurantes, ainda sou tratado como se fosse o resto. Como se eu não fizesse parte da família de verdade. Mesmo sem ser convidado para as festas importantes da família, todo ano eu ainda mando alguns milhares de dólares para casa. Sempre tentei manter o contato com a minha família, mesmo que eles nunca me enxergassem de verdade, sabe? Quando eu era criança, meus pais até tentavam tratar eu e meu irmão Lincoln do mesmo jeito. A gente recebia a mesma atenção. Eles sempre falavam que os dois eram importantes para a família. Mas aí, há 6 anos, uma coisinha mudou tudo. E, desde então, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Eu tinha 26 anos na época. Depois de 4 anos trabalhando com finanças, eu estava com um emprego fixo, ganhando $120.000 por ano. Um salário que muita gente sonha. Eu estava orgulhoso do que tinha conquistado. Minha vida não era de luxo, mas era tranquila. E eu me sentia bem com isso. A minha ideia era continuar na empresa, crescer na carreira e levar uma vida estável. Mas aí, 2 amigos muito próximos da faculdade, pessoas com quem vivi momentos incríveis, me chamaram para começar um negócio com eles. Eles queriam abrir um restaurante chique em Nova York. Um sonho que a gente sempre conversava lá na época da faculdade, mas agora era uma chance de verdade. No começo, eu disse não. Não era porque eu não acreditava em mim. Mas o meu emprego era seguro demais. Eu tinha medo de largar tudo por algo tão incerto quanto abrir restaurante. Mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. Toda noite eu pensava nisso. Com o tempo, minha forma de ver as coisas mudou. Eu percebi que, se eu nunca tentasse, nunca ia saber se aquele sonho podia virar realidade. No fundo, eu também não queria viver para sempre na sombra do meu trabalho no mercado financeiro. Então, depois de pensar muito, tomei a decisão. Pedi demissão e entrei de cabeça nesse novo capítulo com meus amigos. Para entender tudo sobre como funciona um restaurante de alto nível, fui trabalhar como garçom num restaurante 5 estrelas em Nova York. Eu queria sentir na pele a pressão e os desafios que a equipe de um restaurante enfrenta no dia a dia. Tudo isso para poder montar o meu restaurante do jeito certo, do zero mesmo. Minha família não fazia ideia de que eu tinha largado meu emprego e começado meu próprio negócio. Eles ainda achavam que eu usava terno todo dia e trabalhava com finanças, como antes. Eu escolhi não contar nada porque não queria que pensassem que eu estava sendo irresponsável ou meio doido. Mas aí, 3 meses depois, tudo mudou. Meu pai me ligou para ir até a casa deles. Acontece que o irmão mais novo dele, o tio James, tinha mandado uma foto minha trabalhando como garçom num restaurante. Eu lembro direitinho daquele dia. Era um fim de tarde no fim de semana.
Eu estava levando o cardápio para uma mesa, e quando olhei para um dos clientes, congelei. Era o tio James. Ele me olhou, claramente surpreso. Eu tentei ficar calmo, coloquei um sorriso profissional no rosto e continuei o serviço como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu senti que alguma coisa grande ia acontecer. Depois que ele foi embora, terminei meu turno normalmente, fingindo que estava tudo bem. Só que, uma hora depois, meu celular tocou. Era meu pai. A voz dele estava fria, séria e cheia de raiva. Cada palavra parecia uma faca. Volta para casa agora. Naquele momento, eu sabia, isso não ia ser só uma conversa. Alguma coisa pesada estava para acontecer naquela noite. Depois da ligação, fui direto para a casa dos meus pais. Quando cheguei lá, não era só meu pai e minha mãe. O Lincoln e a esposa dele, a Helena, também estavam me esperando. O clima na sala estava tenso, pesado. Ninguém sorria. Meu pai não disse uma palavra. Só jogou o celular na minha direção, com a cara fechada, sem mostrar emoção nenhuma. Eu peguei o telefone, e já senti que vinha bomba por aí. Quando olhei para a tela. Quando vi a tela do celular, meu coração acelerou. Era uma mensagem do tio James pro meu pai, e eu fiquei chocado com o que li. Achei que o David fosse um grande sucesso. Mas pelo visto, ele é só um garçom. E esse tempo todo você aí se gabando, dizendo que ele trabalha com finanças e ganha super bem. Que piada! Logo embaixo da mensagem tinha uma foto minha, bem nítida, usando o uniforme do restaurante. Eu nunca imaginei que o tio James fosse capaz de falar algo tão cruel. Eu já sabia que ele tinha certa inveja da nossa família, mas ele aproveitou esse momento para me humilhar e também dar uma alfinetada nos meus pais. Doeu. Mas eu segurei a emoção. Sabia que precisava manter a calma. Assim que terminei de ler, falei: Pai, isso tudo é um mal-entendido. Eu tô trabalhando em restaurante não porque fracassei, mas porque quero aprender tudo, de dentro para fora. Tô abrindo meu próprio restaurante. Expliquei tudinho, o projeto com meus amigos, o sonho que a gente estava tentando construir. Eu só queria que eles enxergassem o quadro todo, entendessem minha visão. Mas antes de eu terminar, o Lincoln me cortou. Isso é loucura, David. Você tinha um emprego ótimo, ganhando super bem. Por que jogar isso fora? Você não precisa trabalhar em restaurante para provar nada. A Helena também não ficou quieta. Assim que ele parou, ela já falou: David, acho que você tá exagerando. Não precisa se matar num restaurante desses. É perda de tempo. Minha mãe, que normalmente tentava acalmar a situação, dessa vez não segurou. Ela disse: mesmo que um dia você seja dono de restaurante, no fim das contas, ainda vai ser só alguém servindo comida para os outros. Não tem nada de nobre nisso. É um trabalho simples demais. Cada palavra era como uma facada. E meu pai, ele não falou quase nada. Ele só me olhou com frieza e disse, com uma voz sem emoção nenhuma: se você não vai voltar pro seu antigo emprego, então nem se dê ao trabalho de voltar para casa. Naquele momento, eu percebi que não tinha mais nada para dizer. Eu sabia que não dava mais para voltar atrás. Mas, mesmo assim, ouvir isso das pessoas que eu mais queria deixar orgulhosas, foi devastador. Naquela noite, eu paguei o preço por seguir meu sonho. Em silêncio. Com o julgamento. Com a dor de ser rejeitado pela própria família. E foi aí que eu entendi, daquele ponto em diante, eu teria que seguir esse caminho sozinho. Depois de 6 meses trabalhando como garçom num restaurante 5 estrelas, somado aos meus 4 anos de experiência em finanças, eu já tinha um conhecimento bem profundo de como funciona um restaurante de alto nível. Não aprendi só sobre cozinha, não. Aprendi a liderar uma equipe, a construir uma marca, e a criar uma experiência onde cada cliente se sentisse valorizado desde o momento que entrasse pela porta. O nome que a gente escolheu pro restaurante foi The Heritage. Heritage não era só um nome bonito ou sofisticado. Era uma homenagem aos valores da culinária que a gente queria manter vivos e compartilhar com o mundo. A gente abriu o restaurante em Greenwich Village, Nova York, um bairro cheio de vida e com uma cena gastronômica incrível.
Era o lugar perfeito para alcançar um público que gostava de novidade e também de sofisticação. A gente começou com um investimento total de $500.000. Eu entrei com 200 mil, e meus dois amigos mais próximos, Anthony e Sofia, colocaram 150 mil cada um. Mas mesmo assim, não foi suficiente. A gente precisou pegar mais um empréstimo de $500.000 no banco para cobrir o design do restaurante, os equipamentos da cozinha e o marketing inicial. Aquele primeiro ano foi puxado. Nada fácil. Aproveitamos todas as conexões que eu ainda tinha da época do mercado financeiro. Convidei colegas antigos, clientes, amigos, tudo para experimentar a comida e ajudar a espalhar a palavra. O Anthony, que trabalhava com relações públicas, ficou responsável por toda a parte de mídia e comunicação. Com a experiência que a Sofia tinha em marketing, ela foi atrás de grandes eventos e oportunidades na cidade que ajudaram a atrair atenção para o restaurante e aumentar nossa base de seguidores. A gente focou muito em montar um cardápio de alta qualidade, uma mistura de pratos criativos e sofisticados, feitos para fazer as pessoas sentirem que não estavam só jantando, mas vivendo uma experiência especial, quase como uma obra de arte. Começamos a organizar eventos especiais, noites de jazz, degustações de vinho, jantares VIP mais íntimos, tudo para criar um vínculo forte com os clientes e fazer com que eles voltassem sempre. Depois de um ano, o Heritage finalmente encontrou o ritmo certo. A receita era estável, e a gente já tinha uma clientela fiel que voltava sempre por causa da comida, do serviço incrível e do ambiente único. O restaurante não só sobreviveu, ele conquistou respeito de verdade dentro da cena gastronômica de Nova York. No nosso terceiro ano, a gente conseguiu quitar todo o empréstimo com o banco e ainda recuperamos cada centavo que investimos no começo. Foi um marco muito importante para nós. Mas o que me deixou mais feliz mesmo foi ver o restaurante crescer, ganhando força, criando uma comunidade de clientes fiéis que nos apoiavam. Mesmo assim, eu sentia que ainda não era a hora de parar. Conforme o Heritage ia ficando mais famoso, começaram a surgir novos desafios. Nos fins de semana, a casa vivia lotada e a gente tinha que recusar clientes porque não tinha mais mesa. Nos feriados, a procura era absurda. Além disso, começamos a receber mensagens de pessoas que moravam longe, dizendo que tinham muita vontade de conhecer nosso restaurante, mas não conseguiam justificar a viagem até Nova York. Ficou claro para mim, a gente precisava expandir. Abrir outras unidades resolveria o problema da superlotação e também daria chance para mais pessoas, em outras regiões, experimentarem o que a gente criou. Quando sugeri a ideia de abrir novas filiais, o Anthony e a Sofia me olharam como se eu tivesse ficado maluco. Desde o começo, foram eles que me chamaram para viver esse sonho. Mas agora, era eu quem estava puxando tudo para frente. Eles estavam nervosos e com razão, mas no fim, confiaram em mim. E juntos demos o próximo grande passo. 6 anos se passaram. E hoje o Heritage tem 4 unidades de sucesso em Nova York, uma em Manhattan, outra no Brooklyn, no Queens e no Bronx. Cada restaurante foi um sucesso, bem recebido pelo bairro e pelas pessoas da comunidade. A gente não só construiu uma marca, a gente trouxe comida sofisticada para perto de quem ama e valoriza isso, não importa onde a pessoa mora. Mesmo depois de 6 anos e de tudo que conquistamos, tem uma coisa que ainda mexe comigo, principalmente nos feriados. Ação de Graças, Natal, Ano Novo, essas datas são as mais difíceis. Desde o dia em que me afastei da minha família, nunca mais tivemos contato. Nenhuma ligação, nenhum convite, nenhuma mensagem perguntando se eu tô bem. E o mais louco, a gente mora na mesma cidade. Todas as vezes que tentei me reaproximar, tudo que recebi foi silêncio, ou aquele tipo de resposta fria, só para ser educado, mas sem vontade nenhuma. É como se eles tivessem vergonha de mim. Como se, só de serem vistos comigo, isso fosse deixá-los mal. Eles nunca dizem isso com palavras, mas eu sinto isso. Toda vez que tento me aproximar, chamar para uma refeição ou ver como estão, só recebo silêncio ou um aperto de mão gelado. Lembro dos feriados, de ver as fotos deles nas redes sociais todos sorrindo, se divertindo, e eu ali, sozinho, me perguntando se em algum momento eles pensaram em mim. E mesmo assim, eu ainda mando quase $10.000 por ano para os meus pais. Talvez, no fundo, eu ainda tenha esperança de que um dia eles me enxerguem de verdade. Que reconheçam tudo que eu construí com tanto esforço. Eu só queria que eles vissem que eu consegui.
Que eu fui atrás dos meus sonhos e venci. Não foi qualquer sucesso. Foi o tipo de sucesso que deveria deixar qualquer pai e mãe orgulhosos. Às vezes, eu tento me convencer de que tô fazendo isso só por mim. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, tentando manter algum tipo de relação do meu jeito, mesmo de longe. Mas, nos dias especiais, quando o mundo parece mais caloroso, mais unido, aquele vazio onde minha família deveria estar nunca desaparece. Mesmo sabendo que nada tinha mudado, eu continuei mandando dinheiro para eles todo ano. Porque, lá no fundo, eu ainda tinha uma pontinha de esperança. Esperança de que um dia eles fossem me enxergar de verdade. Não como filho rejeitado, mas como alguém que construiu a própria vida com esforço e coragem. Mas essa esperança começou a mudar, tudo mudou de verdade há 3 meses, quando uma situação séria aconteceu em um dos nossos restaurantes. E, naquele dia, eu finalmente percebi, eu não precisava mais deles. Na real, sem eles, eu não só sobrevivi, eu fui além. Eu cresci. Eu prosperei. Era um fim de semana, e eu tinha ido fazer uma das minhas visitas surpresa à unidade do Brooklyn. Faço isso com frequência para garantir que tudo esteja funcionando bem e para manter contato com nossos clientes antigos. Sempre achei que, para manter o padrão do restaurante, eu precisava estar presente, ver as coisas com meus próprios olhos. Enquanto eu estava na cozinha, um dos garçons entrou correndo e avisou ao gerente. Um funcionário tinha derrubado vinho sem querer em um cliente, e o cliente ficou furioso. O gerente já ia resolver, mas eu coloquei a mão no ombro dele e falei, com calma. Deixa que eu vou com você. Quando entramos na área VIP, eu travei. Sentados lá estavam, meus pais. A família do meu irmão. Alguns parentes. Todo mundo me olhou com um choque total no rosto. Era como se não acreditassem no que estavam vendo. Nunca vou esquecer o olhar nos olhos deles, confusão, desconforto, talvez até um pouco de pânico. Era a primeira vez em anos que eu via todos eles daquele jeito. Não passando na rua, não de longe, mas bem ali frente a frente, dentro do meu restaurante. E naquele instante, eu soube, não tinha mais como evitar o que viria a seguir. Assim que eu entrei, o garçom começou a dizer: "Esse é o gerente", mas eu levantei a mão rapidamente para parar ele. Eu não queria que ele falasse quem eu era, não naquele momento. Não daquele jeito. Sem perder tempo, meu irmão Lincoln soltou logo. "Então é isso que aconteceu com aquele seu projeto incrível de 6 anos atrás? No fim das contas, você virou só um gerente de restaurante." Aquilo bateu como um tapa. Mesmo que eu tivesse tentado me preparar para esse tipo de situação, ouvir isso dele, doeu. Doeu de verdade. Eu fiquei em silêncio, mas a raiva subiu no meu peito. Foi então que o Ryan, o gerente da filial do Brooklyn, deu um passo à frente e começou a falar. "Senhor, na verdade." Mas eu interrompi ele na hora. Minha voz estava calma, mas firme. "Já faz um tempo. Como vocês estão?" Ninguém respondeu. Só silêncio. Eu não fiquei surpreso. Eles sempre foram assim. Mesmo eu estando ali, bem na frente deles, eles não conseguiam nem me olhar no olho. Não conseguiam ver a pessoa que eu me tornei. Depois de uns segundos que pareceram uma eternidade, meu pai falou. A voz dele era fria e cheia de desprezo. "Se eu soubesse que você trabalhava aqui como garçom, eu nem teria vindo. Isso é vergonhoso." Logo depois, minha mãe completou, com um tom de pura decepção. "É humilhante ter um filho trabalhando como garçom." Eu respirei fundo, abri a boca para responder com calma. "Pai, mãe." Mas antes que eu pudesse terminar, os dois levantaram a mão ao mesmo tempo, me cortando. Os olhos deles duros, gelados, como se cortassem qualquer laço comigo. "Não nos chame assim", meu pai disse. "Pra gente, você deixou de ser nosso filho faz tempo. Ter um filho trabalhando em restaurante é uma vergonha." O ar ficou pesado. A tensão era insuportável. E aí, eu não consegui mais segurar. Minha raiva explodiu. Olhei direto para eles, sem filtro, sem medo. "Se vocês não me consideram mais filho, então por que vocês continuam aceitando os $10.000 que eu envio todo ano? Dinheiro também não é vergonhoso."
Minhas palavras bateram forte. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Aí meu pai deu uma risada fria e respondeu, com os olhos gelados. Você mandou por conta própria. A gente nunca pediu nada. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Aquilo só jogou mais gasolina no fogo que já estava dentro de mim. Respirei fundo, tentando segurar o pouco de calma que ainda me restava, e perguntei. Então me fala, o que é sucesso para vocês? O que faz alguém ser motivo de orgulho nessa família? Sem pensar duas vezes, meu pai virou o olhar direto pro Lincoln, meu irmão mais velho. Aquele que sempre foi o queridinho, o modelo a ser seguido. Lincoln se encostou na cadeira, cruzou os braços, e ficou me encarando com aquele olhar de superioridade, o mesmo olhar de sempre. E aí meu pai disse. Olha pro seu irmão. Isso é sucesso. Ele tem uma esposa inteligente, um cargo alto, tá sempre bem arrumado com terno e gravata. Não tá por aí com uniforme barato de garçom, como você. E foi aí que caiu a ficha. Não importa o que eu fizesse ou conquistasse, eles iam sempre me comparar com o Lincoln. Tudo que eles diziam para elogiar ele era, na verdade, para me diminuir. Para me lembrar de que, para eles, eu nunca ia ser bom o bastante. Depois de um tempo, meu pai repetiu, com aquela voz fria e cheia de desprezo. Se eu soubesse que você trabalhava aqui como garçom, eu nem teria vindo. Que vergonha! Minha mãe logo completou, com o tom carregado de decepção. É humilhante ter um filho que trabalha como garçom. Eu tentei abrir a boca para falar, tentando manter a calma. Pai, mãe. Mas os dois me cortaram na hora, com um gesto seco de mão. Os olhos deles duros, sem nenhum traço de carinho. Não nos chame assim, disseram. Pra gente, você deixou de ser nosso filho faz tempo. Já faz tempo que vocês dizem que não tem mais um filho como eu. Ter um filho trabalhando em restaurante, para vocês, é uma vergonha. O ar ficou pesado, quase dava para cortar com uma faca. Eu não consegui segurar mais. Toda aquela raiva que cresceu em mim por anos, simplesmente explodiu. Olhei direto nos olhos deles e perguntei, sem medo. Se eu não sou mais filho de vocês, por que continuam aceitando os $10.000 que eu mando todo ano? Não é vergonhoso aceitar esse dinheiro? A pergunta ficou no ar como se fosse um tapa. O silêncio depois disso pareceu durar uma eternidade. Até que meu pai riu, seco e amargo, e falou com frieza. Você manda porque quer. A gente nunca pediu. Eu fiquei sem acreditar. Aquela resposta fria, sem nenhum pingo de carinho, só fez minha frustração crescer. Respirei fundo e perguntei de novo. Então me diz, o que é orgulho para essa família? Meu pai não pensou nem um segundo. Virou o rosto pro Lincoln, meu irmão mais velho, aquele que sempre foi o modelo perfeito. Lincoln estava lá, jogado na cadeira, com os braços cruzados e aquele olhar de superioridade de sempre. Então meu pai respondeu. Olha pro seu irmão. Isso é sucesso. Ele tem uma esposa inteligente, é diretor, vive de terno. Não usa esse uniforme barato de garçom igual você. E foi aí que eu entendi de vez. Eles nunca me viram de verdade. Sempre usaram o Lincoln como régua. E tudo que falavam dele não era só para elogiar, era para me diminuir. Para deixar claro que, para eles, eu sempre estaria abaixo. A tensão ficou insuportável. E aí, de repente, uma voz calma e firme se ouviu atrás da gente. Desculpem o atraso. Todo mundo na área VIP virou para ver quem era. Era um homem de meia idade, bem vestido, com um terno cinza sob medida, andando com confiança. A energia no ar mudou completamente com a chegada dele. Na hora, viu Lincoln se arrumar todo. Endireitou a postura, passou a mão no cabelo, se levantou num pulo, ajeitou o blazer e foi até o homem com aquele sorriso falso. Chefe! A gente tava esperando por você. O homem deu um aceno educado pro Lincoln e estendeu a mão. Foi um aperto de mão formal, meio distante, seguido de um sorriso leve. Mas logo depois, os olhos dele saíram do Lincoln e vieram direto para mim. O rosto dele mudou, ficou mais caloroso, mais verdadeiro. Ele veio na minha direção, com um sorriso sincero, e estendeu a mão. Olha só se não é o dono do Heritage.
Faz tempo, David. A mesa inteira ficou em silêncio, sem acreditar no que estava vendo. Eu não fiquei parado. Não fingi surpresa, nem nervosismo. Apenas sorri, apertei a mão dele com firmeza e respondi: Olá, Sr. Thomas. É bom vê-lo. Como tem passado? O homem que tinha acabado de chegar era o Thomas Graham, CEO do grupo financeiro Graham Advice, onde o Lincoln trabalhava fazia quase 10 anos. O mesmo que o meu irmão vivia chamando de chefão. Mas o Sr. Graham não era só um nome importante no mundo financeiro de Nova York. Ele também era um cliente VIP fiel do The Heritage, um dos nossos hóspedes mais antigos e leais. Depois do nosso cumprimento, o Sr. Graham olhou ao redor da sala, sentindo o clima pesado. Fez uma leve careta e se virou para mim. Tô com a sensação de que entrei no meio de alguma tensão. Tá tudo certo por aqui? Eu mantive o tom calmo, profissional. Só um pequeno incidente, senhor. Um dos nossos garçons derramou vinho acidentalmente num dos convidados. Já pedimos desculpas e oferecemos uma solução. Na mesma hora, a Helena que minutos antes estava gritando, sendo arrogante e exigindo compensação, mudou completamente. Ela forçou um sorriso bem aberto e balançou a cabeça rápido. Ah, não foi nada demais. Só um pequeno acidente. Já está tudo resolvido. Eu não disse nada. Nem precisava. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Tentando salvar a imagem agora que entendeu quem era o homem ali com a gente. Mas eu não expus ela. Nem precisei. Porque naquele momento, todo mundo naquela sala viu a verdade com clareza. Todo mundo entendeu quem realmente era quem ali. E depois dessa entrada inesperada, tudo mudou. Voltei pro meu escritório, deixando a festa continuar sem mim. Pensei que aquilo fosse o fim. Um incidente pequeno, um momento de verdade, e pronto. Mas fui ingênuo. Algum tempo depois, o jantar já tinha acabado. Eu estava lá no fundo, revisando uns relatórios, quando um dos funcionários entrou apressado e bateu na porta. David, eles estão perguntando por você lá fora. Disseram que precisam falar com você. Suspirei. Na hora que saí e caminhei de volta até o caixa. Senti a mudança no ar. A energia era completamente diferente. Os mesmos rostos que antes estavam frios e duros. Agora estavam sorrindo. Mas era aquele sorriso forçado, doce demais, falso demais. Dava até vergonha de ver. A Helena foi a primeira a falar, com a voz suave de repente. David, sobre aquele incidente com meu vestido mais cedo. Sério, eu não fiquei brava. Foi só um acidente. Todo mundo erra, né? Aí um dos parentes entrou na conversa, rindo. Tava dizendo aqui como estamos orgulhosos de você. Você fez um trabalho incrível. Esse restaurante é de altíssimo nível. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Antes que eu respondesse qualquer coisa, meu pai se meteu, tentando disfarçar como se fosse uma sugestão. Mas soava como uma ordem. Sobre o jantar de hoje. Você devia oferecer para a família, né? Afinal, somos todos parentes. E aí, como se tivesse ensaiado. O Lincoln veio na sequência, todo empolgado. Com aquela pose de executivo importante. Você devia me dar um cartão VIP. O mais top. Depois dessa noite, posso trazer muitos clientes novos para você. Vai ser bom pro seu negócio. Se você realmente quer manter isso crescendo. Talvez esteja na hora de me dar uma parte dos lucros. Podemos chamar de parceria familiar. Fiquei parado atrás do caixa, só observando. Olhando para a cara de cada um deles. Tentando manter aquele sorriso forçado no rosto. E então eu ri. Uma risada alta, de verdade, que encheu a sala. Não era de deboche. Não era uma risada amarga. Era uma risada livre. Quando ela foi sumindo, olhei bem para cada um deles e falei, devagar e com firmeza. Vocês estão malucos? Depois de tudo que falaram, tudo que fizeram, agora parecem pedindo comida de graça, cartão VIP, e até uma parte do meu negócio. Fiz uma pausa, respirei fundo e continuei,
agora com o tom mais frio. Não. Eu não devo nada para nenhum de vocês. E se alguém aqui continuar exigindo alguma coisa? Apontei com a cabeça para o computador do caixa, onde a câmera de segurança mostrava tudo em tempo real. Eu mando a gravação de vocês me insultando. Direto pro e-mail do Sr. Thomas. Vamos ver se ele ainda quer um diretor como você, Lincoln. O rosto do Lincoln ficou branco na hora. A Helena apertou a bolsa como se fosse sumir dali, sem conseguir me encarar. Meus pais ficaram calados. Eles sabiam. Sabiam muito bem. Estavam presos na própria armadilha que montaram. Ninguém disse mais uma palavra. Pagaram tudo, sem desconto. E saíram do restaurante, um por um. Ninguém teve coragem de olhar para trás. Fiquei ali, atrás do balcão, só observando. Não senti alegria, nem tristeza. Só uma paz leve, silenciosa. Como se eu tivesse finalmente deixado para trás um peso que carregava há anos. Depois daquele encontro inesperado, uma coisa ficou muito clara para mim. Para eles, eu só valia alguma coisa quando tinha status, dinheiro. Algo que eles pudessem mostrar para os outros com orgulho. Fiquei pensando. Se naquele dia eu fosse só um garçom, em vez do dono do restaurante, pedindo desculpa na frente deles, será que a atitude teria sido diferente? Mas eu já sabia a resposta. Não, não teria. Para eles, respeito depende de título e posição. Caráter, esforço, gentileza. Isso nunca contou para eles. E foi aí que eu entendi de vez. Família de verdade não é só de sangue. Família de verdade é quem te vê, te apoia e te respeita pelo que você é. Uma família de verdade deve amar você de forma incondicional. Não importa se você é CEO ou garçom, rico ou está lutando para se manter. Você ainda merece respeito. Você ainda deveria ter um lugar para chamar de lar. Eu não tive isso. Mas aprendi a aceitar. E mais importante, aprendi a construir a minha própria família. Uma família de verdade, com respeito, empatia e conexão de verdade. E se você está ouvindo isso agora? E já se sentiu machucado por pessoas que deviam te amar? Se já foi comparado, diminuído? Ou fez você se sentir como se nunca fosse bom o bastante? Deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do coração. Viva de acordo com os seus valores. Não corra atrás da aprovação de ninguém. Se isso vai te custar sua paz. Porque no fim das contas, o amor que vale a pena nunca vai te fazer sentir que você precisa se provar para merecê-lo. E minha história não acabou ali. Um mês depois daquele encontro, meu pai me ligou. Vi o nome dele na tela, e não atendi. Poucos minutos depois, minha mãe ligou. Fiquei em silêncio. Não respondi. Logo depois, veio a mensagem. Semana que vem é o aniversário da mamãe. Volta pra casa, tá bom? Todo mundo espera que você esteja lá. Fiquei parado olhando pra tela, lendo aquela frase várias vezes. Não senti raiva. Não senti alegria. Só uma pergunta ficou na minha cabeça. Eles me querem de volta? Ou só se lembraram que agora eu tenho dinheiro? Influência, status? Eu não respondi. Também não fui. Mas mandei um presente. Um conjunto de joias finas, no valor de $2.000. Foi entregue direto na porta da minha mãe. Na manhã do aniversário dela. Junto com um bilhete simples. Parei de ser seu filho há 6 anos. Esse é meu último presente. Espero que aproveite. Sem raiva. Sem mágoa. Apenas um adeus, calmo como um suspiro. Depois disso, bloqueei tudo. Telefone, mensagens, redes sociais. Sem mais esperas. Sem mais esperanças. Sem mais esperar. Eu já tinha dado tanto para eles. Mas no fim, o que eu mais precisava, nunca veio. E às vezes, deixar ir é a única forma que a gente tem de proteger o último pedacinho de dignidade.
que uma criança consegue guardar. Já se passaram 3 meses desde aquele dia. Eu achei que ali tudo ia acabar. Que cada um ia seguir seu caminho. Mas não. Eles continuaram vindo. De tempos em tempos, meus pais, Lincoln, Helena e alguns parentes começaram a aparecer. Na unidade de Brooklyn. Perguntavam para os funcionários se eu estava por lá. Mas eu já tinha dado instruções claras. Digam que eu não estou. Não estou me escondendo. Só não quero mais ver essas pessoas. Alguns parentes devem ter escutado só o lado da história que meus pais contaram, porque agora eu recebo mensagens me chamando de frio e ingrato. Mas também tem os amigos. Aqueles que viram tudo desde o começo. Eles me dizem que eu fiz certo. Que finalmente me defendi. Que coloquei limites com gente que só sabia tirar e nunca deu nada de volta. Eu escuto os dois lados. Mas para ser sincero, hoje em dia eu não ligo mais pro julgamento de ninguém. Porque agora, eu vivo por mim. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se algum dia vou sentar na mesma mesa com eles de novo. Não sei se um dia vou perdoar. Ou se eu vou querer. Isso, só o tempo vai dizer. Por enquanto, só tem uma coisa que eu sei. Tô cansado. E esse tipo de cansaço não precisa ser explicado. Às vezes, a gente só precisa parar de olhar para trás. E antes de fechar esse capítulo, eu quero perguntar para você, que ainda está aqui comigo, ouvindo até esse final. Se fosse você, o que faria? Você perdoaria? Você voltaria? Ou seguiria em silêncio, como eu fiz? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu quero mesmo saber o que você pensa. E se essa história tocou você? Mesmo que só um pouquinho. Não esquece de curtir, se inscrever e mandar para alguém que talvez precise ouvir isso também. Muito, muito obrigado por estar aqui. Adeus por agora. E te vejo na próxima história.